Senhoras e senhores, queridos amigos, amigas do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Boa noite. Cheguei de BH. Senhoras e senhores, queridos amigos, bondosos irmãos, caridosos espíritas, boa noite para todos. Boa noite. Graças a Deus, Maria Dolores. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de extrema alegria estar com vocês. Quando recebemos o convite da USE, dos nossos companheiros que coordenam o grupo, naquele mesmo momento a nossa alma despertou um profundo sentimento de saudade. Quando aqui estivemos, exatamente há um ano, quando pela primeira vez fomos abraçados por vocês, paulistanos, os nossos irmãos desta região, São José do Rio Preto, Olímpia, hoje Jales. Esperamos, quem sabe, poder voltar visitando outras cidades desta localização bendita que o Brasil oferece a vocês e de vez em quando empresta para nós mineiros. Porque nós somos, assim, vizinhos. As nossas fronteiras, elas se intercambiam pelo prisma do café com leite, mas, acima de tudo, pela fraternidade. Porque, de graças a Deus, o mineiro se dá bem com todo mundo. A gente fala uai, sou, tá bom demais da conta, a gente toma ônibus, né? Toma ônibus, toma trem, e aí a gente vai tocando a vida. E, acima de tudo, também nos felicita a oportunidade de o intercâmbio fraterno favorecer para que possamos receber a chave-luz que é a doutrina espírita para podermos abrir os portais da imortalidade através do Evangelho. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, define que Jesus é porta. Aí ele está fazendo alusão ao capítulo 10 de João. Eu sou a porta das ovelhas. Mas ele define para nós que nós precisamos de uma chave, né? A chave é a doutrina espírita. Essa grande oportunidade que o Senhor nos concede por misericórdia para, compreendendo as leis da vida, esse mecanismo interrelacional entre as dimensões, esse contato com as diversas esferas, que nós possamos crescer. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. No capítulo 14 de João, no primeiro versículo. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Mas eu voltarei para vós. O meu Espírito estará convosco sempre. Porque
Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preparando o lugar, voltando para vós, apontarei o caminho. E cada um de minhas ovelhas irá percorrer também as suas próprias vias, sem buscar atalho. Entender o que nos compete e construir o nosso caminho. Porque, como define Hermes Trismegisto no Egito, o caminho se faz no caminhar. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, a definir que ele sintetiza todas as propostas que nós vamos gradativamente compreendendo, porque a evolução não dá salvo. Doutrina espírita não traz nenhuma varinha mágica, de sorte que nós vamos de uma hora para outra resolver questões que requerem prudência, paciência, perseverança. E diga-se de passagem, a equação do Evangelho é perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Do que nos traz perigo, medo, conflito, dúvida, insegurança, vaidade, egoísmo, pretensão. Tudo que está efetivamente se manifestando e encontrando espaço dentro da nossa intimidade. Então devemos porfiar a porta estreita, conforme Jesus indica no capítulo 16 de Lucas. Porfiai e entrai pela porta estreita, porque largas são as portas do mundo que vos levam à perdição. A porta estreita é aquela do compromisso, da responsabilidade. Aquela que a consciência está dizendo, é por ali, filhinho. Embora o filho geralmente prefere não escutar o conselho da mamãe. E muitas vezes a mamãe tem que ir para o mundo espiritual para a gente sentir falta dela e verificar que ela tinha dito o que seria bom para a gente fazer. Não é o que Maria Dolores anda falando para cada um de vocês na poesia das bem-aventuranças? E nesse momento, eu não tenho dúvida, a espiritualidade distribui flores de bondade, de consolo, de carinho, de cuidado para cada um de nós. Porque Jesus sempre diz, conforme a descrição de Mateus no capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pode vir aqui. Agora chegamos lá, não é para ficar bravo com a gente. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Chamar a responsabilidade para caminhar. Porque a responsabilidade ela precisa de ser assumida. E com isso empreendermos um projeto elaborado, organizado. Porque como é que você vai conseguir se você não organiza? Aí a equação do Evangelho perde o sentido. Você vai perseverar sem saber. Você vai perseverar sentindo dor. Eu nem vou à reunião mais, porque lá eles não dão solução. E eu tô que tomo passe. Em Belo Horizonte fala assim, eu tô que tomo passe. E o passe não tira o encosto. Aí um amigo meu disse assim, você que mexe com essas coisas, existe encosto? Aí eu ia responder, ele disse, não precisa de responder, porque eu mesmo respondo. E se existir encosto, eu estou com um pão de açúcar nas costas. Tudo meu dá errado. Então leva meu nome para o certo. Pode deixar, né? Mas resolve? Não sei. Você falou para mim ser o carteiro, o pombo correio eu levo. Mas o que pode me trazer garantia que vai dar certo? Você ter fé. Só isso? Bom, aí é com você.
Mas você não vai me convidar para ir ao centro? Você não se candidatou aí, você me pediu para levar o nome. Eu posso ir? Agora ainda está esquentando. Vamos lá. Mas vai resolver? Vai depender de Jesus. Aí você conversa com ele, porque o papo não é comigo. Mas o que vai acontecer lá? Olha, em Espiritismo não se promete nada. Em Evangelho, a única garantia é que se você fizer a sua parte, escolhendo a melhor parte, como Maria fez, você vai efetivamente se garantir em nível de paz. O que é a paz? Ele me perguntou. Paz é o prêmio do bom combate. E o que é combate? É brigar com os outros? Não. Mas cuidar dos seus limites, vencê-los, administrá-los humildemente, se conduzir de sorte que jamais ouvidemos a importância da humildade, não é, vovó? Da simplicidade, não é, mamãe? Do carinho, não é, bem? Não é? Não é? Graças a Deus. Tem que seguir em frente. Mas não tem mais o que você possa me apresentar que o Centro Espírita me ofereça? Tem sim. Então diga. Eu te peço paciência e me ouça, por favor. Porque no capítulo 5 de Mateus está registrado assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, meu amigo, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas eu teria que passar por tudo isso? Por que ele fala que é bem-aventurado quem sofre? Bem-aventurado quem é perseguido. Bem-aventurado quem é misericordioso, pacificador. Por que tudo isso? Porque nós, homens, ainda não optamos pelo caminhar, pela senda da lógica. Nós ainda não nos comprometemos de verdade em compreender as leis. Porque para compreender as leis precisamos de investir nesse departamento. Mas o que eu tenho que fazer? Um curso? Eu tenho que ler livros? Eu tenho que participar de reuniões? Eu tenho que tomar paz? Eu tenho que ir para a desobsessão? Meu amigo, primeiro você tem que ter fé. O que é fé?
acreditar na vida. Acreditar que você pode. Mas fé, o que tem a ver com religião? Depende de como você conceitua a religião. A doutrina espírita não é uma religião de cultos, de ritos, de paramentos. A doutrina espírita não é uma religião de manifestações exteriores. A doutrina espírita, ela nos faculta o entendimento para nos intercambiarmos com Deus. A inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, conforme nos ensina Allan Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos. E na lei de adoração, aprendemos com Allan Kardec que a adoração verdadeira, ela é íntima. Ela se dá do Filho com o Pai, do Espírito com Deus, o Criador. Ah, mas esse negócio é muito filosófico, Casalberto. Não preocupa com isso. Se você não sabe como operar assim, comece tentando acreditar que você pode. Comece a investir na vida com um olhar de positividade. Ah, mas está tão tudo difícil, as portas se fecham, a doença dilacera. Como fazer? Ah, meu amigo, senta comigo aqui. Faz de conta que nós estamos sentados no monte. Porque Jesus subiu ao monte. Ah, foi há 2000 anos, não é? Foi. Na história e para os religiosos, os exegetas tentam até analisar se foi de tarde, de manhã. Mas isso não vem ao caso. Porque a história, ela traz para nós a fundamentação. Mas o Evangelho você não trabalha assim. O Evangelho nós precisamos aprender a tirar o espírito da letra. Subir ao monte, eleva-te. Na própria positividade. Bem-aventurados sois vós que vieram à reunião. Pena que tiveram um expositor que não ajuda muito. Mas bem-aventurados sois vós, que somos nós, que estamos em busca de resposta. Porque a doutrina espírita nos oferece consolo. Você está num monte comigo, meu amigo? No monte, que pode aqui, nessa alusão, ser simbolizado pela nossa casa mental quando nós subimos no departamento superior, quando nós procuramos olhar, como diz o Roberto Carlos, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Eu ainda aprendo com o Roberto a cantar bonito igual ele. Mas a poesia diz, além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo. Olhemos para além do horizonte, porque lá vocês vão encontrar o mais belo horizonte. Depois das minas, das montanhas, e eu que sou tão apaixonado com Minas Gerais, tenho esse privilégio. Olhe além dos horizontes. Eu fui barrista agora, Paulista. Fui, né? Você não pode me convidar por causa disso, mas convido. Ele é bondoso, é de São Paulo. Ele está sob a tutela do convertido de Damasco, graças a Deus. Olha para frente. Você está no monte. Porque o futuro ainda não foi conquistado. Nós estamos subindo ao monte a partir dos conceitos, das experiências, dos ideais, da dor, da sofreguidão, do abandono, da desencarnação, da doença, da depressão. Aí a gente sobe o monte. Não, Casalberto, você ainda foi falar de depressão. Pois é, está na moda. É tudo é depressão. Eu estava no ônibus com 2 senhoras. De vez em quando eu estou fazendo isso. Deixei o carro, porque eu não deixei de andar em Belo Horizonte. Aí eu deixei o carro e vou de ônibus. Aí nos meus tempos que as coisas eram mais difíceis, aí eu disse, vou poder ler. Porque naquela época eu lia livro espírita no ônibus. Eu tampava a capa para ninguém ver que era livro espírita e lia. Aí, só que agora a idade não ajuda, porque eu começo a ler no ônibus, a labirintite vem, tom para lá, todo para cá. Eu fechei o livro, tinha 2 senhoras na minha frente. Aí uma virou para a outra na maior euforia. Sabe de onde que eu estou vindo? E a outra, de onde? Do médico.
É mesmo? E aí? Ele falou que eu estou com depressão. Eu também! Está na moda ter depressão. Então, subir ao monte aqui é um movimento de elevação pela prece, pela busca. E aí o que acontece? Jesus assenta-se. Porque o mestre não fica naquela posição de nos olhar de cima para baixo. Você tem conversado com o mestre? Qual mestre? Jesus. Casal perto do seu espírito inferior, como é que eu vou conversar com ele? Olha, ele não é mentiroso. Ele diz que quando 2 ou mais pessoas falassem em nome dele ali, ele estaria. Por que tu não conversa com ele? Mas ele responde. Responde porque ele está ao seu lado. Onde? Sinta. Porque ele é o governador espiritual do planeta. Ele não está distante. Nós estamos dentro do psiquismo dele, se eu posso assim me expressar. Falar em nome dele é ter a garantia da presença dele. Agora, o nosso comportamento é que vai definir ou não a sintonia do discípulo que se aproxima dele. Porque ele assenta e aproxima seus discípulos. E quando os discípulos se aproximam, ele abre a boca para ensinar. Porque o mestre não deixa de dar resposta. O mestre jamais vira as costas para o discípulo, porque ele é amigo. Ele é mestre no sentido de ter umas experiências. Mas os mestres por excelência são aqueles que sentam conosco e dividem as dores. Que estimula a alegria. Que faz parte do entretenimento saudável. Que nos ampara mesmo quando não o identificamos. Por isso é que muitas vezes a solução chega e a gente não sabe de onde. Agora é importante que a gente entenda o papel da doutrina espírita, que é de promover a educação espiritual de todos nós. Porque o texto, Davi, não diz para nós que a multidão é que se aproximou dele. Foram os discípulos. Porque a multidão é Jesus que vai atender. A multidão não está ainda num nível de compreensão devido para assimilar as leis que regem os destinos. Uma reunião como essa, nesta casa abençoada do Senhor, é uma reunião que nós estamos nos preparando por muita dor para nos tornarmos discípulos. E no fundo de nosso coração, perceber que precisamos abrir mão para nos tornarmos pobres. É necessário renunciar. É necessário compreender as lágrimas. Porque compreendendo as lágrimas, seremos consolados. Perceber a magnitude da mansidão. Porque os mansos herdarão a terra. Jesus está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Porque a Canaã é prometida para os eleitos, no simbolismo do Antigo Testamento. E até hoje muitos de nós estamos procurando uma terra, um apartamento, um carro, uma joia, um micro-ondas, o ar-condicionado, o ventilador. O paisagista apareceu. Nós estamos esperando a posse de um império que não existe.
o Império Romano, ele vai caindo gradativamente, porque Jesus é quem definiu que não ficaria pedra sobre pedra. Conceito, preconceito, cristalização, vai caindo. E aí a gente vai entender, esse povo que é mais antigo igual eu assim, que muitas vezes a gente gastou tanto tempo, tanta energia, para chegar no final de vida como a gente, né, que estamos caminhando para os 90 anos, e ter que deixar tudo para neto. O menino que casou com a minha filha, olha lá, vai ficar com tudo. E eu, muitas vezes, não tenho o que era mais importante. A família. Porque eu só foquei o materialismo. Eu me esmerei e não investi no mais importante. Cuidar do filho, vê-lo crescer. O meu relacionamento acabou porque eu parei de regar a planta. Tudo em nome do ter, possuir. E fui possuído pelo demônio. Não se assusta. Porque quem comete pecado, afirma Jesus conforme a narrativa de João no capítulo 8, versículo 34, se torna servo do pecado. Não se assuste. Quem erra sabendo, conspurca a consciência. Porque quando nós não sabemos, você descobre amanhã. Não justifica a culpa. Culpa dá emprego para religioso. Medo enche assembleias. E por isso a gente até é gaudíssimo. Para fazer o mercado com o divino. Não. Quando nós fazendo, sabendo, porque a consciência está dizendo, menos, cuidado, não é por aí. E a gente se acha o dono da verdade. Aí nós caímos no pecado. É como se uma voz dissesse assim, você sabia. Aí é que dói. Dói. Lembrei de uma música. E dói. E aí nós temos que nos soerguer. E bem-aventurado quem é manso e procura ajuda. Porque aí a gente começa a se preparar para herdar a terra. Herdar a terra é conquista, não do Império Romano, do ter. É do Império de Deus, no ser filho de Deus. No ser filho de Deus, que tem a ver em ser um filho grato. Ser o familiar respeitoso, ser o trabalhador caridoso, ser amigo leal, ser companheiro tolerante, benevolente, indulgente, perdoando 70 vezes 7 a cada ofensa. Assim, a nossa consciência muitas vezes se embala no final da noite, a gente deitado no travesseiro, falamos assim, Senhor, que bênção que foi o meu dia, apesar de tantas lutas, de tantos desafios. Senhor, muito obrigado, porque eu fiz o que eu pude. Porque quem faz o que pode, diz Emmanuel, faz tudo. O que você não pode, não sofra. Certa feita, o Chico uma senhora perguntou para Chico, Chico, eu faço tudo pelo meu filho, mas não tem jeito. E Chico, por sua vez, que se envolvia com a dor do próximo, disse para ela, sabendo que ela tinha feito tudo mesmo, minha irmã, conforta-te nos braços de Maria Santíssima
e aprenda a entregar os seus filhos nos braços de Deus. Porque, embora seja teu filho pelo coração, ele é filho da vida, que precisa de caminhar. A fome, a sede de justiça, precisamos de verificar que nós não temos uma noção real do que vem a ser justiça. Certa feita perguntaram para Emmanuel assim: qual que é a diferença da justiça de Deus para a justiça dos homens? Livro Consolador. Emmanuel respondeu assim: a justiça de Deus se manifesta em misericórdia. A justiça dos homens cheira violência. Nós não sabemos ainda o que está por trás da cortina. Toda a história tem 3 versões. A minha, a do próximo e a de Deus que é soberano. Nos curvemos diante das circunstâncias e façamos um pouco mais, acreditando que Deus fará sempre muito mais. Nós gostaríamos tanto de ter chegado aqui, graças a Deus conseguimos. Porque é o versículo das nossas necessidades. Porque geralmente a gente fala do que mais precisamos, não é isso, André? Geralmente os discursos nossos na vida, eles caracterizam o que está se movimentando dentro de nós. Percebamos os discursos que nos visitam, porque eles estão muitas vezes dizendo da necessidade do outro. Ele pode muitas vezes se manifestar de uma forma gloriosa, equilibrada. Mas no fundo tem sombras. E nós precisamos de agir com misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, afirma o Mestre. Ele não disse para nós: bem-aventurado quem recebe misericórdia. Embora receber misericórdia é atestado da bondade de Deus, do amor soberano que equilibra o cosmos. E por isso nós temos a reencarnação, a saúde, o recurso, a família, e muitos de nós reclamamos, tripudiamos. Muitas vezes nos tornamos indiferentes, muitas vezes acusamos, crucificamos, muitas vezes usamos uma medida exagerada para o próximo e somos tão bondosos conosco mesmos. Não é isso? Meu Deus. Agora eu vou por isso que estão vendo o que eu estou falando. Estou no espelho aqui na minha frente, eu estou com uma vergonha de vocês. Porque eu fico pensando, meu Deus, como eu preciso de entender o que é misericórdia. A misericórdia é trabalhar com o coração. É trabalhar com empatia. É nos colocar na condição do outro. Portanto, quando o Senhor nos convida para operar, Ele está nos mostrando o caminho para entender o quanto devemos ser gratos àqueles que a princípio são os nossos perseguidores. Porque são eles que estão nos ensinando. Amai os vossos inimigos, capítulo 7 do Evangelho de Mateus.
Depois que Jesus fala do amar o vosso inimigo, ele conclui o Sermão da Montanha dizendo: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. E na didática de Jesus eu fico pensando comigo, se ele colocou sede vós perfeito, depois de ter falado para amarmos os nossos inimigos, ele está definindo exatamente qual é o nosso ponto máximo de operação na misericórdia. Fora da caridade não há salvação, mamãe. Não há. E a caridade que a doutrina espírita nos apresenta, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, é aquele aparelhinho que os médicos usavam antigamente. Vocês que são mais antigos, vocês vão lembrar. Esse povo novo não sabe. Esse povo novo é tudo wireless, Wi-Fi. Já tem uns aí que já estão em conexão mental, estão captando tudo, nem de celular mais. Mas os antigos vão lembrar, os médicos usavam um aparelhinho chamado BIP. Tem médico aqui? Graças a Deus. Eu já fui louvado seja Deus, tem um só na trás. O BIP, o senhor usou muito BIP? Tomava umas bipadas 3 horas da manhã, o hospital chamando. Esta que é a caridade, segundo a doutrina espírita. Olha que bondoso, tem até luz lá atrás, olha lá, tanta bipada. O BIP é benevolência, indulgência e perdão. Próxima encarnação, todo mundo médico. Porque sem operação, doutrina espírita será mais uma doutrina sem alma. A caridade é que caracteriza a doutrina espírita. E a caridade, nós não estamos falando de beneficência, embora faça parte, importante. E digo que a beneficência da distribuição material, ela costuma ser muito mais importante para quem dá do que para quem recebe. Porque conforme os nossos amigos conversavam conosco, daqui a pouco até as atividades assistenciais elas vão mudar de foco. Porque graças a Deus tem a família. Olha que pensa. Para a gente pensar. Porque muitas vezes a gente faz a material para ficar livre do pobre. Ou do chato que te pede. A moeda para ficar livre daquele que pode estar te assaltando. Ou então uma bênção para esvaziar o guarda-roupa no final do ano. Está na hora da renovação. Gasta o dinheiro todo no cartão de crédito. Aí chega no guarda-roupa 200 pares de sapato. Essa ala masculina. Chega nos 200, acha 5 que, esses 5 aqui pode dar para pobre. Dá vergonha na hora de entregar para os pobres. Porque a gente recebe no centro espírita, a turma que trabalha na distribuição, fica com vergonha. O sapato está numa condição precária. Porque já passou dos 6 meses. Sabe por quê? Pobre é o seguinte. Ele usa o sapato até acabar em mais 6 meses. E tem rico que só faz a doação depois do 8º mês. Não é essa a beneficência. Nós estamos falando de benevolência. Misericórdia quero. Sacrifício não, disse Jesus. Ele não quer que a gente faça o que a gente não consegue. Que a gente não dá conta. Então, meus queridos amigos, eu gostaria muito de ficar falando sobre a misericórdia. Mas nós precisamos de falar dos limpos de coração, pureza da alma, o reino do céu e das crianças, dos pacificadores. Pedro, amas-me? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas?
Senhor, já lhe respondi 2 vezes, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Ele estava dizendo para Pedro sair pelo mundo para pacificar o mundo? Vamos pensar. Mas o Pedro foi evangelista. Vamos pensar. Nós estamos sendo convidados para pacificar o mundo íntimo. Para sermos misericordiosos conosco mesmo. Você é indulgente contigo? Você perdoa a você mesmo? Você é benevolente contigo mesmo? Você pacifica você mesmo? Mas eu não estou entendendo. O convite, então, não é para formar apóstolos? Não. Jesus não poderia empreender um convite primeiro para formar colégio apostolar. Ele seria antididático. Ele primeiro espera que da multidão sofrida desperte necessidades para nos tornarmos discípulos. Porque ele é mestre. O apostolado vai acontecendo gradativamente. A partir do momento em que você diz assim, como Maria falou para Gabriel, eis-me aqui, ou eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. A luz, ela existe para brilhar. Toda manifestação, todo anseio da alma em buscar, em operar, em progredir, redunda numa condição de acender a luz própria. E quanto mais luz for acesa, mais a circunstância trazem oportunidades para que ela se engrandeça. Quanto mais buscarmos a nossa autoiluminação, os impedimentos vão modificando e vão se dinamizando para impedir que a luz que há em nós se agigante. Por isso é que Jesus diz assim, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Já deixei a janta pronta, estou saindo bem. Lá vai para aquecendo de novo, né? Daqui a pouco muda a cama para o lado de lá. Estou saindo, o café está na mesa. Uma campanha do quilo hoje de novo. Aí o marido está saindo. Bem, hoje tem reunião Maria da Luz. Cuidado, porque elas conhecem lá. Hoje tem reunião. Chovendo tanto. E eu fiquei sabendo que essa região chove tanto, né? Está chovendo ou não? Você vai à reunião hoje? Hoje tem visita. Estou tão cansado, trabalhei tanto. Aí vem o desânimo. Olha aqui. Eu quero viver o Evangelho, mas com esse desgraçado desse patrão meu, não dá. Meu filho, estou desesperado, não tem jeito. Meu marido, pau que nasce torto, morre torto. E quando pega fogo, até a cinza fica torta. Meu Deus. A luz é para operar. Não é para consertar o mundo. A luz é para brilhar. A luz própria. Imagine se nós não investirmos nesse procedimento. Como alcançar paz? A paz é prêmio do bom combate, foi dito aqui anteriormente. E essa paz é a paz do Cristo, não é a paz do homem. Vocês têm estudado o capítulo 16 de João? Tem? Um convite. Jesus diz assim para os discípulos, anunciando a partida dele.
Porque o mestre, depois que ensina, carinhosamente, respeitosamente, adequando o conteúdo de acordo com o ouvinte, chega um momento que o mestre tem que ir embora. Porque o mestre não pode ficar o tempo todo. Porque senão ele tira a oportunidade do aprendiz fazer. Porque é fazendo que se aprende. Doutrina espírita não é doutrina de filósofos distantes. Doutrina espírita é a doutrina da filosofia que é aplicada pela ciência no laboratório da vida. E esse laboratório da vida é que vai nos engrandecendo na religiosidade cósmica do amor, e não religiosidade externa, aquela religião que muitas vezes a gente quer pregar para o outro, esquecendo de se engrandecer como cristão. Porque pregar para os outros muitas vezes pregar para o outro é fácil. E existem aqueles que além de pregar, depois ainda falam, não te falei? É fácil. Pregar para o outro não define evolução pessoal. Meu Deus, eu preciso de pensar sobre isso. Nós precisamos de entender que o Senhor está dando a todos nós a condição de fazer, porque é caminhando que se faz o caminho. Somos nós que escrevemos o livro da própria vida. Nos ensina Emmanuel. Cada dia uma página. Cada momento é uma oportunidade de escrevermos a história da própria redenção. Não menoscabe o ensejo de criar uma epopeia no próprio coração. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Continua o poeta Emmanuel. Todo um instante é um instante de escrever uma poesia, ou pode ser um parágrafo de guerra. Qual é o tônus, qual é o brilho das frases que estão compondo o livro atual da nossa própria história? As dificuldades batem na nossa porta de acordo com a nossa condição, com a nossa possibilidade. Meditemos nisso, para que a gente possa, ao invés de reclamar, dizer: Senhor, ajude. Senhor, me dê forças, porque eu sei que endereças o trabalho para ser realizado, e tu escolhestes a mim. Eu tenho que te agradecer o privilégio. Obrigado, Senhor. Porque se não exultarmos, não alegrarmos, não será grande o nosso galardão nos céus. Prêmio na terra, aplauso, bajulação, dinheiro, conquistas, reconhecimento. Isso vai embora. E vamos encontrar muito mais ingratos do que almas que honram a Deus. Honrai vosso pai. Cuidar do pai, da mãe, é tarefa familiar, obrigação. Mas Moisés falava mais fundo ainda. E por isso é que Jesus enaltece dizendo: honrai o vosso pai. Honre a Deus. Como o nosso mundo campeia o orgulho e a ingratidão, nós somos ainda filhos ingratos. Como exigir gratidão do semelhante que está caminhando no mesmo patamar nosso? Amor é dádiva. E ensina Emmanuel no livro Fonte Viva que é dando que recebemos. E nós temos o que damos. Ou seja, você não dá do que você tem. Não. Você não dá experiência,
você não dá amor. Não. Você não dá vida. Não. Você dá oferecendo no mecanismo que a vida vai te convidando na operação para criar habilidade e mais experiência e trazer para consigo mesmo. Valor eterno você não dá virtude. Não. Inteligência conquista, virtude é implemento para sempre. Isso a gente não dá. Então, por que nós, filhos, ainda tão tímidos, tão incipientes, tão ignorantes, temos a pretensão de querer que a família fale que o macarrão ficou gostoso, que a camisa ficou bem passada e ela está se esmerando por todos. E não aparece uma alma para dizer: mamãe, muito obrigado. A mãe não cobra, porque ela ama. Porque o amor não exige. O amor ama. O amor se expressa sempre. Porque o amor se auto-alimenta. O amor é energia que, quando brota da alma, rios em abundância promovem a vida. E com tudo isso, ou por só isso, nós gostaríamos de dizer: bem-aventurados somos todos, por nos sentirmos irmãos em Cristo. Porque bem-aventurado será a nossa vida se sairmos daqui a alguns minutos, confiantes, esperançosos, que nós vamos vencer no território sagrado do próprio coração. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer de todo o coração as reflexões da noite do nosso querido Carlos Alberto Braga Costa, nosso amigo e irmão, amigo desta casa, do nosso coração, a nossa gratidão pela presença de Minas aqui em São Paulo. Muito bom. O trem é bom demais. Pois é, faltou um pão de queijo aqui. Muito bom. Nós agradecemos muito ao seu coração, as suas reflexões, as suas meditações. E fica aí o convite para estar conosco quando for possível. Deus abençoe na sua caminhada, na sua jornada de divulgação da doutrina do Evangelho de Jesus. Nós queremos apresentar uma obra aqui do Carlos Alberto, que é Chico, Diálogos e Recordações. É uma biografia de Chico Xavier, de conversas, com o Arnaldo, com o Arnaldo Rocha, marido da Meimei, e ele coletou e colocou com muita propriedade nesta obra. E é um passeio carinhoso pela vida do Chico aqui, contada pela sensibilidade do nosso Carlos Alberto. Aqueles que tiverem vontade de conhecer esse trabalho, a gente já conhece, é um trabalho muito bom, maravilhoso, esse passeio pela vida do Chico. Conhecer a obra do Chico é a gente se inspirar para construir uma nova vida para a gente também. Ele que é um ceareiro do bem, e os ceareiros do bem são inspiradores para nós. Jesus é o modelo, e os trabalhadores que pregam e vivem em seu nome são inspiradores. O Chico é um inspirador para a gente caminhar e seguir. Então fica aí o convite para aqueles que quiserem conhecer esse trabalho. Ele trouxe alguns exemplares aí, depois estará autografando, conversando com quem quiser trocar algumas palavras. Então, nesta noite abençoada, nós vamos agora passar a segunda parte, que é as nossas atividades do passe, que a gente possa continuar aí meditando, enquanto ecoa aí não só pelo ambiente físico, mas também pelo nosso ambiente mental, emocional, a mensagem que nós ouvimos. Nessa meditação que deve levar a gente a uma reflexão profunda, uma reavaliação de valores, para a gente poder reprogramar a nossa vida.
Então vamos orar para que nós possamos fazer a ligação com este outro momento, já que envolvidos estamos todos nós, na presença amorável dos benfeitores que já cuidam do nosso coração desde o momento que a gente entrou aqui. Estamos sendo cuidados, acariciados, acalentados e aconselhados, parte pelos lábios do nosso irmão e parte aí diretamente numa conversa muito, como diz o mineiro, tete a tete, né? Com a nossa alma, com a nossa consciência. Uma conversa que a nossa mente não registra, mas que a alma registra. Então vamos orar para que nós possamos então ligar esse momento sublime. Deus, nosso Pai, Jesus, Senhor e Mestre, nesta singela noite, Senhor, em que o céu salpicado de estrelas abriga-nos a alma frágil, o coração dorido, a incerteza e a angústia, porque demandamos de antigas eras, onde o coração se chafurdou, no desentendimento ante aqueles a quem deveríamos amar, respeitar. Temos fugido, Senhor, da Tua presença, mas hoje desejamos Te reencontrar. Queremos fazer este encontro, envolvidos pelo perfume aqui espargido, nos terrenos do coração, neste ambiente neutro onde ninguém pode entrar, senão aqueles que nós permitimos, ou aquele que a nossa sensibilidade conquistar. Assim, na Tua presença, genuflexos em espírito no altar da sensibilidade, queremos estender as mãos para que elas sejam tocadas pelas Tuas. Mãos cujos cravos trespassaram, deixando uma eterna e perene marca de luz em nossas consciências necessitadas. Sois vós, Senhor, aquele que nessa estrada nos conduz, e nestas mãos inspirar-nos as nossas, para que elas possam auxiliar, apacentar e abrandar. Nesta presença, flores luminares se formam e estrelas cintilam, porque estamos envolvidos pela emotividade do Teu amor, que nos vitaliza, que nesse instante nos orienta. Assim, Senhor, queremos dizer-Te do fundo de nossos corações: muito obrigado. Estejas presente, Senhor, senão por nossos convites de almas renitentes. Por misericórdia, não Te tornes ausente. Auxilia-nos, e nós Te convidamos a permanecer conosco, não só neste momento feliz, em que os céus de nossa alma se abrem, e uma coluna luminosa nos liga a Deus, na grande festa universal do amor que um dia aprenderemos viver para ser feliz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.